Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18/7 nós vamos meditar no livro de Provérbios, do capítulo 8 ao capítulo 11, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Você percebeu que os capítulos de Provérbios, são mais extensos, e ontem o nosso devocional aqui ficou um pouco extenso, Então hoje eu não vou fazer menção da Bíblia contemporânea, a mensagem, vou apenas ficar na Bíblia Anote, que é a nova versão transformadora, para que esse vídeo não se torne tão longo, e você fique enfadado de me ouvir aqui falar. Capítulo 8, escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. Então, nesse capítulo, o título dele é Sabedoria Pede para Ser Ouvida. Do alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade, na estrada. Ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperiente, mostrem discernimento. Vocês, tolo, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho muitas coisas importantes a lhe dizer. Tudo que eu digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e correta para os que têm conhecimento. Escolha a minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compare a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Portanto, odeie o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertence. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com a minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres com justiça. Amo os que me amam e os que me procuram, por certo me encontrarão. Tenho riquezas, honra, bens duradouros, justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais que o ouro puro, e o meu rendimento é melhor do que fina prata. Ando em retidão no caminho da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, os encherei dos seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde as eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que o amor brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados montes, antes de existirem nas colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos. E aí continua: nem o primeiro punhado de terra existia. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes da profundeza da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante quando exultava em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade.
Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem os meus caminhos são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios e não despreze. Feliz é o que ouve, que fica à minha porta todos os dias, esperando por mim e entrando na minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. E aí é quase que uma continuação, o capítulo 9, porque diz assim: a sabedoria construiu sua casa, a ergueu suas 7 colunas e preparou um grande banquete. Misturou o vinho, arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa, todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu banquete, bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam e andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, e quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele crescerá em sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Olha o que ele diz no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta no discernimento. A sabedoria multiplica os seus dias e tornará a sua vida longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. E aí ele fala que da mesma forma que a sabedoria clama, pede para ser ouvida, da mesma forma a insensatez também vai pedir para ser ouvida. A mulher chamada insensata é atrevida, ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, e clama para aqueles que passam pelo caminho, ocupados com os seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos. Assim, ela diz, aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Isso diz a insensatez. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E aí, o capítulo 10, o Provérbios de Salomão, declarado aqui, ele diz assim: o filho sábio alegra seu pai, e o filho tolo entristece a sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa te livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas o que trabalha com dedicação enriquece. E ontem nós falamos, vai ter com a formiga o preguiçoso, tá lá em Provérbios 6:6. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênção, mas a palavra do perverso oculta a violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe mandamento de bom grado, mas a palavra do insensato causa sua ruína. Quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos,
será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo é fonte de vida e as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato produz desgraça. A riqueza do rico é a sua fortaleza, a pobreza do pobre é a sua destruição. O salário do justo produz vida. Em contrapartida, o dinheiro do perverso produz pecado. E aí ele diz: quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão desvia-se dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso, e quem espalha calúnia é tolo. Quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimos a muitos, mas o insensato são destruídos pela sua falta de juízo. E aí ele continua: as bênçãos do Senhor traz riqueza e ele não permite que a tristeza o acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o insensato tem prazer em viver a sabedoria. Os temores do perverso se tornam realidade e a esperança do justo lhe serão concedidas. A tempestade da vida leva embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita o seu chefe. Olha que verdade, não é? Quem quer ter um preguiçoso na sua equipe de trabalho? Ninguém, não é? O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias do perverso são encurtados. As esperanças do justo resultam em alegria e as expectativas do perverso não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas o perverso será removido da terra. Da boca dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca do perverso só vêm palavras más. E o 11 fala que o uso da balança desonesta é detestável para o Senhor, mas se alegra com os pesos exatos. O orgulho leva a desgraça, mas a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia o justo e a desonestidade destrói os desleais. A riqueza de nada ajudará no dia do juízo, mas uma vida justa te livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre o perverso. E continua: a justiça do justo o livra e a ambição dos desleais o apanha em armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. O justo é salvo no dia da angústia, mas o perverso recebe o lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói os seus amigos, mas o conhecimento livra o justo. A cidade inteira comemora o sucesso do justo. Todos gritam de alegria quando morre o perverso. A cidade prospera pelos benefícios que o justo traz, mas a palavra do perverso destrói. A falta de bom senso
de desprezar o próximo, a pessoa sensata permanece calada. Vou ler novamente. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata vai permanecer calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Tem muitos conselheiros que dão segurança. Quem aceita ser fiador terá problemas, e quem evita esse compromisso está seguro. Lembra que nós falamos ontem em Provérbios 6 sobre justamente esse tipo de garantia, né? Que é utilizado ainda nos dias de hoje, que é a fiança, ser fiador de uma dívida, ser fiador de alguém. Quem faz o bem beneficia a si mesmo, quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O homem justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. O perverso de coração é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mais indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Consegue imaginar isso? Pois é a mulher bonita, mas indiscreta. O justo tem expectativa de uma recompensa, enquanto o perverso só pode esperar o juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Olha que coisa mais linda. E ele diz: quem procura o bem encontra favor, e quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo florescerá como folha verde, né? Como verde folhagem. Quem causa problema à família herda o vento. O insensato torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore da vida, e o sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida e queremos, papai, sabe, no decorrer da nossa leitura bíblica, queremos aprender os princípios eternos, aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor planejou para a humanidade, seja revelado a nós através da Tua palavra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.